Então, galerinha, a aula de hoje é sobre solubilidade e demanda bioquímica de oxigênio, que a gente conhece pela sigla de DBO. A quantidade de aulas vai ser uma só, mas você depois vai usar mais para responder o questionário. As habilidades é reconhecer a solubilidade de soluções em produtos de uso cotidiano a partir de dados gráficos e tabelas, interpretar dados sobre DBO, para entender a importância do oxigênio dissolvido no meio aquático. Para curiosidade para aprender, abertura nova, imaginação criativa, vocês têm de sobra para utilizar aí durante as aulas e em toda a vida. Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, se alguém quiser depois ligar o áudio rapidinho para responder, pessoal, fica à vontade também, tá? Ou no chat também. Lembrando que está sendo gravada a aula, depois eu disponibilizo também. Lembra o que é uma solução? A solução em química é a mistura de um solvente e um ou mais solutos. Isso mesmo, ó. Água com sal forma salmoura, que é a solução. A água é o solvente, conhecido como solvente universal, e o sal é o soluto. Na água de torneira, a gente tem também que a água é o solvente e todos os sais minerais e gases dissolvidos lá são o soluto. Agora, eu vou mostrar para vocês um videozinho, uma animação, tomara que funcione aí, sobre a solubilização ou dissolução de materiais. É um vidinho aqui que aparece microscopicamente o que acontece. Olha só. Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui uma colher e vou colocar um pouquinho de sal na água. Olha que bonito. Que lindo. Vou agitar e agora vou ver microscopicamente o que acontece. Olha o que as moléculas da água fazem com os pedacinhos de sal. Elas vão lá e capturam. Por quê? Porque a água é positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, a parte positiva da água, que é o hidrogênio, pega a parte negativa do sal, que é o cloreto, e a parte positiva, a parte negativa da água, que é o oxigênio, captura a parte positiva da água, que é o sódio. E aí, quando a gente viu, já dissolveu tudo. Por isso, a gente passa a não enxergar mais o salzinho lá dentro do recipiente. E quando as moléculas ficam todas ocupadas, professor, aí ocorre o que a gente chama de atingiu o limite da solubilidade. Se as moléculas de água estiverem ocupadas, aí sobra sal sem dissolver. Olha lá, ó, salzinho na água, é uma animação bem parecida. Ó. Vamos olhar microscopicamente o que acontece, ó, por outro ângulo. Então, vai lá, ocorre a solvatação, que é essa captura eletrostática aí das partículas. Olha que bonito. E, né, o sal na água aumenta também sua condutibilidade elétrica. O mesmo não ocorre com açúcar. Olha lá o salzinho. Eu despejar sal na água, acende uma luzinha. Se eu colocar, quanto mais sal eu coloco, mais aumenta a quantidade de íons, mais aumenta a condutibilidade, que é uma propriedade que a gente vai ver com mais detalhes daqui a um tempinho. Ah, e com açúcar acontece o mesmo? Não, porque o açúcar não é uma substância iônica, uma substância covalente ou também chamada de molecular. Olha lá, ó, os íons bonitos, lá, todos livres, leves, soltos lá, caminhando sobre a água. Caminhando, nadando na água. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para relembrar. Agora, opa, aqui. Beleza. Olha só. Solução saturada, solução insaturada. Relembrando, ó, se eu colocar aqui 25 gramas de sal em 100 gramas de água, vai dissolver completamente, porque não atingiu ainda o que a gente chama de limite de solubilidade. E a solução vai ser insaturada porque dá para dissolver ainda mais. Só que se eu colocar 50 gramas de sal em 100 gramas de água, se ficar um pouco ali no fundo do recipiente, quer dizer que atingiu, ultrapassou na verdade o limite de solubilidade. E aí fica ali um precipitado chamado corpo de fundo. A solução passou a ser o que? Supersaturada. A solução ficou saturada e ainda ficou um produto de fundo ali. Beleza. Se eu coloquei 50 gramas e sobrou 14 gramas no fundo do recipiente, qual que é a solubilidade do sal então? Quanto conseguiu ficar aqui dissolvido na solução? Coloquei 50 gramas, ficou 14 gramas sem dissolver, então aqui dissolvido tem quantas gramas? Quem dá aí um chute ou um certeiro aí?
Então, se dissolveu 50 Qual é a gramas. pergunta, professor? Se, disso- 36? se dissolveu 50, se eu coloquei 50 gramas num recipiente com 100 gramas de água e sobrou 14 sem dissolver, né? Então a solubilidade em 100 gramas de água é exatamente, desculpa, eu não vi o nome de quem respondeu. Gabriela. Gabriela, muito bem, ó. Então ficou 36 gramas dissolvido aqui. Então é exatamente essa a solubilidade do sal a uma temperatura, ok? Aqui no caso é uma temperatura de 25 graus, né? A água está ali descansando, então temperatura que a gente chama de ambiente. Então é basicamente isso que a gente vai verificar hoje. Agora vamos relembrar também substâncias que formam misturas homogêneas ou heterogêneas. Dissolveu completamente, eu não consigo ver nada mais lá, ó. Então a gente chama que é uma substância o quê? Uma mistura de qual tipo? Quando a gente não consegue observar mais de uma fase aqui, ó. Isso misturou tudo, né? Qual que é o tipo de mistura? Homogênea ou heterogênea? Quando a gente não consegue observar. Homogênea? Isso, aqui é uma mistura homogênea, porque homo quer dizer igual e gênea aspecto. Então formou uma mistura homogênea. Quando a gente consegue ver fases diferentes, ó, fase óleo, fase água, aí a gente chama de hétero, porque hétero quer dizer diferente e gênero aspecto. Então aqui formou duas fases. Bom, agora aqui, ó, a mistura entre óleo, água e gelo. Ó, o óleo por cima, a água aqui e gelo. Quantas fases tem aqui? Chutei, quantas fases eu consigo ver aqui no recipiente 1 aqui? Duas. Duas fases? Acho que é 3, não? Três fases? E quantas substâncias, né? Ó, se a água e o gelo são a mesma substância, então tem duas substâncias. Duas substâncias. Mas fase aí, exatamente, tem três fases, fase óleo, fase água, fase gelo e duas substâncias. Três fases, duas substâncias. Então, aqui três fases e duas substâncias. Beleza. No sistema 2, eu tenho aqui a água gaseificada e gelo. Quantas fases eu consigo observar? Acho que duas também, porque a água ela é com gás. Acho que não é a mesma coisa do gelo. Não sei. É quase isso. Ó. Na verdade, aqui ó, eu consigo observar de aspectos diferentes. Lembra que é aspecto. Eu consigo ver o aspecto gelo, eu consigo ver o aspecto água e consigo também ver o aspecto gás. Então, fases, aqui também tem três fases. Agora, a água gaseificada, daí seria uma substância e o gelo outra, tá aqui também teria duas substâncias. A água, né, e o gás, porque a água e o gelo são a mesma substância. E aí, no caso, tem o gás, que seria, no caso aqui, o CO2. A água gaseificada, o gás presente é o CO2. Aqui, água, gelo, óleo... Professor, Oi? mas o gelo não vai continuar da mesma forma. Não, por isso a gente fala que é fase. Fase. Aí, a fase é três fases, eu observo. Quando ele derreter, ele vai formar uma única fase com a água. Quando ele derreter, mas aqui no caso ele está sólido. E aí a substância ele vai se misturar, porque na água gaseificada continua sendo água. A diferença é que tem gás ali dissolvido. É a mesma coisa do sal, por exemplo, na água. Mudou a substância? Não, não mudou. Só acontece que o sal na água ele dá um gosto, um sabor diferente na água. A água com gás continua sendo o gás lá dentro, que é o CO2, e continua a água. Só que muda o sabor, mas ainda não é uma reação química. Embora ele dissolvido ele torna a água um pouquinho mais ácida, eu tenho a substância água e tenho a substância CO2. Então, por isso, três fases, gelo, água e o gás, e duas substâncias, que seria água e gás. Bom, aqui ó, tem o óleo, gelo, água com sal e granito. Então aqui fases, quantas fases? 4. Vamos contar aqui ó, óleo, água, gelo, granito. Não consigo ver o sal, embora eu sei que ele está ali, mas tenho quatro fases. Não consigo ver a fase sal. E substâncias? Duas. Vamos pensar. Tem a substância água, tem a substância óleo, gelo e água são a mesma, tem a substância sal e tem a substância granito.
Então seria 4 4 também. substâncias, é. Aqui aumentou um pouquinho, porque mesmo eu não conseguindo observar o sal, formando uma fase só, né? Tem 2 substâncias. No caso, se fosse só água com pouco sal, uma fase só, mas ainda tem 2 substâncias. Bom, só para relembrar isso daí. Solubilidade. Professor, o que é solubilidade? Eu sei que quando alguma coisa solubiliza, né, dissolve lá, tem uma certa quantidade que é capaz de dissolver em uma dada temperatura. E isso é chamado solubilidade ou coeficiente de solubilidade, né? É a quantidade máxima que uma substância pode dissolver. E como que é expresso essa quantidade? O mais comum é em gramas por litro ou em miligramas para cada 100 gramas de água. Então, o que a gente vai usar mais é miligrama para cada 100 gramas de água ou mesmo gramas para cada 100 gramas de água. Engraçado é que a água, a densidade dela é 1. Então, se eu falar 100 gramas de água ou também falar 100 ml de água, dá na mesma. Então, a solubilidade é uma propriedade muito importante. Olha só, se a maioria das substâncias não fossem solúveis em água, como é que ia haver o transporte de nutrientes dentro do corpo, dentro das células, né? O transporte lá nos neurotransmissores, as bombas de sódio e potássio que ocorrem nas células, a respiração celular, a troca de gases dentro e fora da célula, né? A osmose, como é que tudo isso ia acontecer, né? Como é que ia ter vida se não fosse a propriedade de solubilidade? Bom, o mais importante também na aula de hoje é a gente interpretar gráficos e tabelas de acordo com a solubilidade. Ó. Olha aqui, esse gráfico, essa linha aqui, ela demonstra a solubilidade dessa substância, que é o nitrato de potássio, mas eu não preciso saber o nome dela, está ali a fórmula. E a unidade está aqui, gramas para cada 100 gramas de água. E aqui no eixo X, a temperatura. Então, a habilidade de vocês também é interpretar todos esses dados aqui e localizar informações. Quando a quantidade que eu adiciono em um recipiente coincide com o gráfico, quer dizer que a solução está saturada. Eu estou colocando no recipiente a quantidade limite para solubilizar. Se eu colocar menos do que a solubilidade, note que essa curva é exatamente a solubilidade. Se eu colocar menos do que essa quantidade, eita, deixa eu desistir de escrever aqui que tá foda. Se eu colocar uma substância em quantidade menor do que a solubilidade, eu chamo que a solução é insaturada, não atingiu o limite, não chegou nessa reta. Se chegar bem nessa reta, chamo solução saturada. Se eu colocar mais do que o limite dessa solubilidade, a solução passa a ser supersaturada. Tá? A gente vai trabalhar com mais detalhes isso. O que eu quero fazer um teste aqui é ver se vocês localizam no gráfico, por exemplo, qual é a solubilidade dessa substância a uma temperatura de 100 graus. Qual é a solubilidade do KNO3 a uma temperatura de 100 graus Celsius? 250? Então eu vou olhar aqui, né, temperatura, vou olhar no gráfico, vou projetar nesse outro eixo aqui, ó, né, tá ali e tal, bem certinho em 250, muito bom. Aí então quer dizer que a solubilidade a 100 graus, né, a 100 graus Celsius, a solubilidade dessa substância é 250 gramas. Para quantas gramas de água? Para quantas gramas de água aí? Para 100. Então em 100 gramas ou 100 ml de água, eu consigo dissolver no máximo 250 gramas dessa substância. Certo. Agora uma pergunta, ó. Deixa eu limpar aqui a tela. Depois vai ficar tudo no vídeo depois lá. Ó, uma pergunta. Se eu colocar 50 gramas dessa substância em 100 ml de água a uma temperatura de 60 graus, vocês acham que vai dissolver completamente ou não? Então eu vou colocar 50 gramas dessa substância em 100 ml de água e a temperatura 60 graus. Dissolve completamente? Dissolve. Olha, Dissolve. Eu acho que sim.
Nossa, foram muito rápido. Vamos lá. Então, o que é o primeiro passo? Olhar a temperatura, 60 graus. Está aqui. Eu vou olhar aqui no gráfico. A solubilidade em 60 graus é 100 gramas. Então, eu consigo dissolver até 100 gramas em 100 ml de água. Se eu colocar 50 gramas, vai ser a metade. Então, com certeza, eu consigo dissolver completamente. E se eu colocar 105 gramas? Não consegue dissolver, porque vai ultrapassar 2 gramas desse limite de solubilidade. Tudo bem. Aí nos outros exercícios, se tiver dúvida, vocês me interrompem aí e perguntam. Professor, agora complicou, hein? Quanta coisa. Sim, esse é um gráfico típico que mistura muitas substâncias ali. Olhem, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ó. Olha só, essa substância, a solubilidade dela está aumentando conforme aumenta a temperatura, ó. É uma curva que ela é ascendente. Conforme aumenta a temperatura, aumenta também a solubilidade. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Tudo bem. Olha esse gráfico, também a unidade é a mesma, ó, é gramas por cada 100 gramas de água. Aqui a temperatura. E aí, olha só, bastante substâncias. Todas estão com um gráfico ascendente, com exceção de uma substância. Então é justamente essa pergunta. Ó. Pergunta 1. Todas as substâncias têm a sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura? O que vocês acham? Ou seja, todo o gráfico aí é ascendente? Ele está aumentando conforme aumenta a temperatura? Eu acredito que sim. Todo mundo concorda? Acho que não. Quem acha que não, será que tem uma substância que diminui a solubilidade conforme aumenta a temperatura? Bom, vamos olhar no gráfico. Ó. Todas as substâncias estão aumentando conforme aumenta a temperatura, com exceção dessa substância aqui, ó, que no gráfico está representada por uma linha roxa. Essa substância aqui, ela está aqui, ó, conforme aumenta a temperatura, ela diminui sua solubilidade até chegar em 40 graus, depois não acontece mais nada. Então, nem todas as substâncias apresentadas no gráfico aumentam a sua temperatura, aumenta a sua solubilidade de acordo com a temperatura. Aí outra pergunta, ó, qual seria a substância mais solúvel a 20 graus? Então, eu vou olhar aqui, ó, 20 graus. Qual seria a substância mais solúvel dessa do gráfico? Ou seja, aquela que dá para dissolver uma maior quantidade em 100 gramas de água. Dá para descobrir pelo gráfico? Então, eu vou olhar 20 graus aqui, ó. Vou olhar qual que é o gráfico mais acima aqui. Essa aqui, ó. O NaNO3. Dá para dissolver quase 90 gramas aqui, ó. Opa. Então, dá para dissolver quase 90 gramas. Então, qual a substância mais solúvel a 20 graus Celsius? Esse NaNO3. Por quê? Porque se eu olhar aqui a 20 graus Celsius, ó, vou ver que esse NaO3 está um ponto mais alto aqui, ó, quase 90 gramas. Qual é a solubilidade do KCl, do cloreto de potássio, a 75 graus? Então, qual é o primeiro passo? Observar aqui, ó, 75 graus. Oh, mas não tem 75, professor. Olha no meio aqui assim, ó, 75 graus. Vou olhar qual que é a substância KCl aqui, ó. 50? Muito bom. Muito preciso, né? Olha lá. Bateu aqui 75 graus, eu vou projetar no gráfico aqui, olhei lá do outro lado, 50. Então, qual é a solubilidade? 50 gramas para cada 100 ml ou 100 gramas de água. Bom, é possível prever ou estimar a massa total dessa substância solúvel em 200 ml de água e numa temperatura de 20 graus Celsius? Só vou limpar a tela aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, é possível estimar a massa total dessa substância solúvel em 200 ml de água e numa temperatura de 20 graus. Qual o primeiro passo? Olhar a temperatura, 20 graus.
Então, se eu olhar 20 graus, e agora cadê essa substância? O KNO3. O KNO3 está aqui, ó. Essa substância verde aqui, ó. Opa. Esse gráfico verde aqui. Qual que é a solubilidade dele? 30. Muito bem. A solubilidade dele é 30. A 20 graus, a solubilidade é 30 gramas. Em quantos ml de água? Está no gráfico ali. Em 100 ml ou 100 gramas. Beleza, achei o dado no gráfico. Agora, é possível estimar em 200 ml? Dá para prever? Seria uma regra de 3, mas não precisa nem resolver isso aqui, ó. 6. Opa! 30 gramas em 100 ml, em 200. Então, 6.000. opa, quase. Ó, aqui vai duplicar a quantidade de água. Então, a massa capaz de dissolver vai também duplicar. 60 gramas. Isso daí, no caso, 60 gramas. Então, duplicou um valor aqui, de 100 foi para 200, aqui também duplica, né? Se eu resolver a regra de 3 aqui, eu primeiro posso simplesmente simplificar aqui, ó. Então, 1 vezes x ficaria x igual a 3, ou melhor, 30 vezes 2, 60 gramas. Uma regra de 3, quando tem um valor em cima e um embaixo que tem zeros, eu posso cortar, porque isso aqui eu posso encarar como sendo uma fração. Bom, vamos olhar agora aqui, ó, mais um exemplo, né? Exemplo do que a gente vai ter nas tarefas lá. Qual a massa dessa substância capaz de dissolver completamente em 200 gramas de água também, só que a temperatura é 10. Então, qual é o primeiro passo? Localizar qual é a solubilidade dessa substância em 10 graus. Então, essa aqui é a chave, ó. Essa substância em 10 graus. Vamos olhar a substância aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar as cores adequadamente, mas o NaNO3 é esse daqui de cima aqui, ó. Então, ó, tá aqui, ó. Então, esse gráfico aqui, meio rosa, meio roxo. Tá mais pro roxo. Opa, na verdade aqui no celular estou enxergando meu vermelho. Bom, 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, vou olhar aqui, qual é a solubilidade dele? 80. Muito bem, responderam juntos aí. 80 gramas. Só que em quantos ml de água? Aqui, ó. Grama de grama de soluto. Muito bem. Grama de soluto em 100 gramas de água. Então é 80 para 100 gramas de água. Só que ele pergunta para 200 gramas, perdão. Então se aqui fosse 200 gramas de água, ó, note aqui a solubilidade e aqui é a água, né? 200 gramas. Então qual que é a quantidade? Duplicou novamente. 160 gramas aí. Muito bem. Então eu poderia simplificar essa fração aqui, ó. Então, x aqui eu multiplico em incluso porque é diretamente proporcional. Então, x vezes 1, 1x. 80 vezes 2, 160 gramas. Capaz de dissolver completamente em 200 gramas de água. Muito bom. E essa outra substância aqui, ó. Só que agora a pergunta é diferente. Qual é a massa de água capaz de dissolver completamente 120 gramas dessa substância aqui, ó, K2CR2O7, é um dicromato de potássio, a 50 graus. Primeiro passo, sem dúvida nenhuma, olhar a temperatura. 50 graus, está aqui, ó. Segundo passo, localizar a substância. O K2CR2O7 é a substância aqui em azul. 50 graus está aqui, ó. Qual que é a solubilidade dele? 30. Muito bem, solubilidade 30 gramas sempre em 100 gramas de água ou 100 ml de água. Aí ele pergunta, que é a água. Pergunta assim, qual que é a massa? Ele pergunta qual que é a massa de água. Então aqui o x na água, capaz de dissolver 120 gramas dessa substância. Então, aqui se eu quiser eu posso simplificar. E aí vai aumentar a massa dele, então tem que aumentar a massa de água para dissolver completamente. Como resolve aqui? Aumentou quantas vezes aqui, ó? 3 foi para 12 agora. Quantas vezes aumentou? 4. Muito bem, olha que percepção boa. 4x. Então aqui também teria que aumentar 4x. Então 100 gramas vezes 4. 400. Muito bem. E como se eu fosse resolver na regra de 3 aqui, ó, multiplicaria em x,
daria 3x igual a 12 vezes 100, aqui 12,00, né? E eu passaria esse 3 para lá, dividindo. Cortaria ele daqui, 1.200 dividido por 3, 400 ml de água. Muito bom. E agora, mais um. Não, agora eu acho que já é bem parecido com esse daí, pessoal. Vou entrar em detalhes em uma outra coisinha que falta 15 minutos. Bom, aqui ó. Solubilidade e precipitação. A gente viu nas aulas anteriores sobre tratamento de água. E viu também que é adicionado sulfato de alumínio na água. Aí você fala, bom, o alumínio é tóxico, professor, certo. Aí se colocar cal também na água passa a ser tóxico, certo. Mas não é perigoso usar isso no tratamento? Seria, se não fosse por uma coisinha. Quando a substância formada ela passa a ser insolúvel ou ela tem uma solubilidade muito baixa, ela precipita, ou seja, ela forma uma substância que fica no fundo do recipiente. Por isso, na água acontece o processo de decantação. Uma parte das substâncias ficam lá no fundo do recipiente. Ainda bem, porque senão todas iriam para a nossa ingestão, né? Mas ainda bem que solubiliza. Então, essas substâncias são formadas aqui, ó. Qual substância é formada? É formada aqui o hidróxido de alumínio, o sulfato de cálcio, depois num outro processo formado hidróxido de ferro e o cloreto de cálcio. E aqui está a solubilidade. A pergunta é, baseado nesse quadro da solubilidade das substâncias em 100 gramas de água, qual substância ela flocularia, ou seja, ela decantaria? Simplifique, professor. Sim. Qual dessas substâncias tem a solubilidade mais baixa aqui da tabela? Qual que tem a solubilidade mais baixa, ou seja, a substância mais insolúvel em água? Ferro? Aqui essa substância aqui? Essa Não, aqui, essa ó. não, a outra. Aqui. Essa. Quem concorda, quem discorda? O hidróxido de ferro, olha aqui, ó, 10 a menos 9. Então significa que esse valor aqui tem 9 zeros ali, depois 4,8. Seria 0,00000 até chegar a 4,48 aqui. Então, com certeza essa é a substância aqui que flocularia. Muito bem. Essa aqui, ela ficaria insolúvel na água, porque a solubilidade dela é muito baixa. Qual outra substância que é pouco solúvel na água? O alumínio. O alumínio aqui, o hidróxido de alumínio, olha só, em segundo lugar o hidróxido de alumínio, muito bem, ó, 0,000000001, porque aqui é 10 a menos 7, muito bem. E aqui, seguindo nessa mesma lógica, olha o sulfato de cálcio aqui, ó, também flocularia porque a solubilidade dele é muito pequena. Depois já começa a ser números assim um pouquinho maiores, ó. O hidróxido de cálcio, também a solubilidade é baixa, mas nem tão baixa quanto os outros, e ficaria dissolvido em água cloreto de ferro, cloreto de cálcio, aqui ó, ficaria dissolvido na água essas duas substâncias e possivelmente aqui um pouco desse sulfato de alumínio. Só que o sulfato de alumínio já se transformou aqui, ó. Ele não existe mais, porque aqui ele é reagente, ele se transformou nas outras. O cloreto de cálcio aqui, ó, ele vai ser um produto final, ele vai fazer parte sim da água. Ô professor, mas vai fazer mal tomar cloreto de cálcio? Em poucas quantidades, não. E aqui o hidróxido de cálcio, ele vai ficar na água? Não vai, porque o hidróxido de cálcio aqui, ó, ele se transformou também, ó. A única substância que vai ficar na água seriam essas duas aqui, ó. Só que o hidróxido de ferro, ele decantou, ele ficou ali preso no filtro da estação e quem sobrou foi só isso daqui. Então, é só para analisar. Solubilidade e precipitação. Conforme eu adiciono, se vocês fizerem um teste, por exemplo, ó, colocarem um pouquinho, uma colher de sal em um copo d'água e dissolver completamente, e depois vocês colocarem um pouquinho de álcool nessa mistura, você vai ver o sal reaparecendo. A água vai ficar branca, turva, porque o álcool, que é mais solúvel em água, vai expulsar o sal da solução. Então, depois o sal vai ficar lá no fundo. Olha aqui, parece mágica, mas é ciência. Não poderia falar de solubilidade, precipitação, de
como fala, substância supersaturada, sem dar exemplo do Mar Morto. O Mar Morto já foi um mar, só que a água dele foi utilizada, muito utilizada, então começou a baixar o nível, baixar o nível, baixar o nível dele, até que ele se desligou dos outros oceanos. Hoje não. Em 2014 o desnível dele era de 427 metros, então ele está bem abaixo do nível dos outros oceanos. Então ele ficou como sendo um lago gigante. E ali a água perde muito por evaporação, então vai sobrando cada vez mais sal. Olha quanto sal aqui, ó. Consequentemente, se uma pessoa tentar mergulhar, ó, vai ficar boiando, porque a quantidade dele é umas 9 vezes mais sal do que os outros oceanos. Então, com certeza, a água ali é muito mais densa. Houve várias batalhas nesse mar. Opa, sim. Será que é por isso que evaporou tanta água? É muito utilizado, ó. A água ali é bastante utilizada. Eles puxam a água ali para fazer tratamento. Então vai baixando o nível da água, perde a evaporação, vai ficando cada vez mais salgado. Bom, agora vamos entrar rapidinho num outro assunto e é bem fácil, pessoal. Demanda bioquímica de oxigênio. Ali eu me confundi porque tem outra sigla aqui, ó. Demanda bioquímica de oxigênio caminha junto com OD, que quer dizer oxigênio dissolvido. A demanda bioquímica de oxigênio é nada mais que a quantidade de oxigênio necessária, não é a quantidade de oxigênio que tem, é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica através da decomposição aeróbica, aquela decomposição que precisa de ar para acontecer, realizada por micro-organismos. Quanto maior essa DBO, mais poluída é a água. Então, uma água do rio Tietê, com certeza a DBO lá é alta. Se a DBO lá é alta, opa, que flechinha mais feia. Se a DBO lá é alta, quer dizer que lá tem uma baixa concentração de oxigênio dissolvido. Quanto maior a DBO, menor a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, professor, que se eu colocar, por exemplo, eu tenho um aquário com um peixe, dá para tratar a água do rio Tietê? Talvez dê, só que fica um processo um pouquinho mais caro, tornando o custo inviável. Talvez seja mais fácil tirar o sal da água do mar do que tratar a água do rio Tietê. A responsabilidade da sociedade em geral em ficar monitorando os rios e lagos é para não deixar outros rios ficar como o rio Tietê. Claro que a gente tem que lembrar que em São Paulo, conforme foi aumentando muito a cidade, não foi tão assim planejada. Então todo o esgoto, tem muito esgoto mesmo, até nas ruas, né? A rua, o lixo que vaza acaba ficando no asfalto, a água da chuva vem e leva tudo isso para onde? Para os bueiros, bueiro entupido, vai para o rio. Então fica cada vez mais inviável tratar a água. E peixe, será que vive peixe lá ainda? Pode ter até ser que viva, mas com certeza a DBO dali é muito alta, muita matéria orgânica, muito esgoto e a quantidade de água não consegue suprir a necessidade da decomposição. Bom, olha o conceito de DBO. Em cada quilo de ar tem 200 gramas de oxigênio, porque a concentração de oxigênio no ar é 20%. Então, cerca de 20% da atmosfera é constituída de oxigênio. Tem bastante oxigênio no ar. Só que isso não acontece o mesmo na água, porque a quantidade de oxigênio capaz de se dissolver na água, a solubilidade do oxigênio é 8 miligramas por litro. Então, quer dizer que a porcentagem de oxigênio em 1 litro d'água é essa daqui, ó. Olha a diferença comparado com o ar. O ar eu tenho 20% de oxigênio, na água eu tenho 0,0008%. Então, por isso que a DBO em corpos aquáticos é importantíssima. Olha só, aqui ficou um gráfico meio zoado, mas não achei um maior, ó. Olha aqui a demanda bioquímica em um rio, por exemplo. Ó. Por exemplo, o rio Tietê. Ó. Aqui a concentração de oxigênio ela vai diminuindo aqui e tal, depois aumenta de novo. E a DBO, que é a demanda, ó, aqui a demanda aqui, ela diminui, é quase que o contrário aqui do oxigênio dissolvido. Por que muda tanto a DBO em um trajeto de rio? Porque pode ter zonas de água limpa, pode ser onde despeja esgoto. Com certeza que a DBO vai ser muito alta nessa parte aqui, ó,
porque aqui joga esgoto, então o oxigênio aqui passa a diminuir. Aqui é a zona de decomposição ativa, onde os micro-organismos entram em ação para decompor. Aqui diminui muito o oxigênio dissolvido e a DBO começa a baixar porque conseguiu os micro-organismos recuperar esse esgoto, né, esses dejetos lançados ali. Se no trajeto do rio chegou na zona de águas limpas, então quer dizer que a DBO vai baixar e a quantidade de oxigênio dissolvido vai aumentar. Então, num rio perfeitamente limpo ali, perfeitamente não, vamos dizer assim, um rio basicamente limpo, onde tem peixes ali saudáveis, onde os peixes não ficam por cima da água, então quer dizer que é respirando tal, quer dizer que a DBO ali é baixa e a quantidade de oxigênio ela é alta. Aqui é o oxigênio dissolvido, aqui a DBO. Isso pode mudar também conforme a altitude. A gente sabe que em regiões mais altas, né, a quantidade de ar também é menor, então a DBO vai aumentar. Isso depende ainda da pressão. Eutrofização das águas. Conforme tem muita matéria orgânica, os micro-organismos começam a se proliferar mais. Então aqui, se tem um corpo d'água em equilíbrio, a quantidade de oxigênio consumido pelas algas não afeta o oxigênio que é consumido pelos outros animais. Então quer dizer que tem nutriente equilibrado, aqui no caso nitrogênio e fósforo. Acontece se o esgoto maltratado ou então o fertilizante que é lançado lá aumenta a quantidade de nutrientes para os micro-organismos, vai ter o que? Vai ser um oba-oba ali, ó, vai ser uma multiplicação excessiva. Aí os micro-organismos começam a competir com o oxigênio que seria para os outros animais ou vegetais. Ocorre o que daí? A eutrofização, muita matéria orgânica, só que daí peixes e vegetais acaba que não tendo assim para manter esse equilíbrio. Aqui a solubilidade, igual eu falei, ó, em regiões mais altas a pressão é menor, então conforme aumenta aqui a altitude, nossa, Luiz do céu, vamos desistir. Que letrinha feia. Conforme aumenta a altitude, diminui a pressão atmosférica, então também vai ter pouco ar, pouco oxigênio dissolvido. Ó, se eu aumentar a pressão, olha aqui, se eu aumento a pressão atmosférica, eu consigo fazer solubilizar mais oxigênio ou outros gases. Veja bem o refrigerante, ó. Não tem bastante gás num refrigerante recém-aberto? Por quê? Porque a pressão dele está mantida. Deixa o refrigerante aberto, ele vai perder a pressão, consequentemente o gás vai sair do líquido e ir para a atmosfera. Olha a solubilidade dos gases. Ô professor, a solubilidade dos gases é exatamente o contrário, por exemplo, das outras substâncias? Sim. Quanto mais quente, menor a solubilidade dos gases. No caso aqui, acredito que seja aqui o oxigênio. Olha só, um refrigerante bem gelado vai estar com bastante gás dissolvido. Um refrigerante quente vai estar com pouco gás ou vai escapar a maior quantidade de gás. Então a solubilidade dos gases ela é dificultada, né? A solubilidade ela diminui conforme aumenta a temperatura. Então, num rio, por exemplo, que a água esquentar bastante, você com certeza vai ver os peixes tentando respirar por cima da água, porque vai faltar um pouco de oxigênio. Então, em dia quente, aumenta a DBO, pois diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Em um rio poluído, a DBO aumenta, porque tem muito micro-organismo competindo com o oxigênio dali do restante das espécies vivas ali. E se diminuir o volume do rio em períodos secos, a DBO também aumenta. Vamos supor, o rio está cheio, transbordando, tem bastante água, bastante oxigênio. Se o volume reduzir pela metade, vai ter a mesma quantidade de espécies vivas, porém a quantidade de água e de oxigênio também vai diminuir. Exemplo aqui, ó, de um gráfico de solubilidade e a temperatura. O que acontece com o gás oxigênio da água na temperatura de 10 e 30 graus? Ó, a mesma coisa, 10 graus aqui, ó, vou olhar aqui, ó, a quantidade de oxigênio dissolvido, ó, em torno de 11. Agora, se eu olhar aqui, por exemplo, em 30 graus, ó, o que acontece? Opa, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido, ó. Pegou nesse ponto aqui,
Depois nesse, se aumentar a temperatura de 10 para 30 graus, a quantidade de oxigênio dissolvido diminui. Então a DBO vai aumentar. Imagine que acontecesse então se a temperatura de rios e mares se elevasse. Vou colocar todo o material depois, inclusive esse vídeo, todo o vídeo gravado. Se eu aumentasse muito a temperatura média dos oceanos e também dos rios, menos oxigênio. Então ia se dificultar a vida. Qual é a máxima quantidade de oxigênio que se dissolve em 1 litro de água a 20 graus? Bom, a 20 graus, então a quantidade máxima de oxigênio aqui vai ser em torno de 9. Mas em 1 litro de água? Sim, porque aqui está falando miligramas por litro de água mesmo. Sempre ficar esperto ali. Um gráfico de DBO aqui, eu vou ser breve que já está quase extrapolando, já extrapolou na verdade o tempo. Ó. Aqui fala do índice de qualidade de água, que é essa letra Q. Vai ter essa questão aqui no questionário. Aqui, ó, esse Qzinho, ó, é a qualidade da água. Então, quanto mais próximo do 100, melhor a quantidade de água. E aqui o pH. Aqui a demanda bioquímica de oxigênio e aqui o pH. Então, qual que seria o pH bom para ter a qualidade de oxigênio maior? E qual seria a DBO? Será que a DBO, quanto mais alta a DBO, melhor a quantidade de oxigênio? Melhor a qualidade da água? Vamos lá, última iteração, depois eu pulo algumas questõezinhas. Vamos falar de DBO. Quanto maior a DBO, melhor a qualidade da água? Ou é o contrário? É o contrário, né? Muito bem. Quanto maior aqui, ó, quanto maior a DBO, conforme maior a DBO vai aumentando, a qualidade aqui ó, vai caindo. Olha essa DBO aqui 30. Olha a qualidade da água baixa. Agora o pH, para ser uma qualidade boa da água, o pH tem que estar aqui. E o que é o pH aqui? Ó? Seria um pH 7 ou um pH neutro que a gente chama. Não é nem abaixo de 7 nem acima de 7. Vou ler rapidinho aqui, pessoal, sem interação no chat, porque não vai dar muito tempo aqui, ó. Nos dias de calor, a DBO aumenta, pois a atividade orgânica é mais intensa e o oxigênio dissolvido diminui. Concordo. Quanto maior a DBO, menos oxigênio está dissolvido no corpo d'água. Sim. A DBO de um rio passou de 450 miligramas para 50. Opa, a DBO diminuiu, quer dizer que a qualidade ficou boa, pois foram instaladas bombas que fizeram a oxigenação. Opa, oxigenaram mais a água, quer dizer que a DBO diminuiu também. Sim, em vários pesqueiros, vários lagos para eles instalam bomba para agitar a água e oxigenar, porque senão pode faltar oxigênio para os peixes. Nos dias de inverno intenso, a DBO aumenta, pois aumenta os micro-organismos. E aí a quantidade de oxigênio na água aumenta também. Ó. Não concordo, ó, porque em dia de inverno intenso, então o calor é bem menor. A DBO ela deveria diminuir, porque em dia muito frio há pouca atividade de micro-organismos. Então essa daqui está meio equivocada. Quanto mais quente, maior a DBO, porque prolifera mais micro-organismo, e não o contrário. DBO nada mais é do que demanda bioquímica de oxigênio em um corpo d'água, seja em rios, lagos, etc. Concordo também. Tá bom, quem precisar sair, pessoal, peço desculpa aí de atrapalhar um pouquinho o tempo, eu mando todo o material depois lá, tá? Então, é incorreto o que afirma aqui, só na 4 aqui. Aqui, rapidamente, pessoal. Quanto aqui maior a DBO, menor a quantidade de oxigênio. E aí, por exemplo, nos dias de calor intenso, a concentração de oxigênio pode aqui, ó, diminuir, fazendo com que a DBO aumente. Então, qual será a resposta que encaixaria nisso aqui? Ó? Diminui e aumente? Então, aqui, por exemplo, poderia ser a A, né? Aqui, ó, quanto maior a DBO, aqui tem que ser o contrário de oxigênio dissolvido. Então, quanto maior, aqui é menor. E aí, pode falar em dias de calor intenso, a quantidade de oxigênio pode diminuir, fazendo com que a DBO aumente. Sempre o contrário. O oxigênio dissolvido e DBO são inversos. Uma reflexão, pessoal. 2 paisagens e 2 catástrofes, olha só. O que aconteceu aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas? Esgoto, faltou oxigênio. Olha, imagine quantas milhares de toneladas de peixes não morreram.
Agora olha essas outras duas fotos aqui, ó, que foram lá do Rio da Prata, lá em Mato Grosso do Sul, lá em Bonito lá. Olha só que diferença dessa paisagem. Os peixes todos ali em harmonia com a natureza, olha a água cristalina. E olha essas duas de baixo aqui, ó. Complicado, né? Temos que pensar em cuidar também dos corpos d'água. Obrigado para quem ficou aí, para quem participou também, precisou ter saído mais cedo. Tirando aquele errinho lá do exercício onde eu esqueci de mudar adequadamente o valor da alternativa, basicamente são essas questões lá que vocês vão ter no formulário que eu já enviei lá, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que vocês consigam aí, no final do bimestre agora, ter nota excelente de acordo com o que vocês merecem. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Fico também disponível aí. Agora é hora do almoço, mas podemos também tirar as dúvidas aí. Deus abençoe, professor. Eu que agradeço. Boa semana. Igualmente, amanhã é bom descansinho para vocês. Só não esquece de colocar em ordem lá as tarefas do centro de mídias e também dos questionários, que nós estamos em processo de fechamento de nota. Tchau, tchau, pessoal.